Olá, eu sou a professora Deise Marcelino da Silva e eu gostaria de cumprimentar você que está participando dessa edição online do 18º Congresso de Direito Constitucional e Cidadania. E a nossa fala é sobre a crise hídrica e o direito fundamental de acesso à água potável. Eu gostaria inicialmente de dividir essa fala em 3 momentos. Primeiro, falar das causas e consequências da crise da água potável, depois falar da proteção jurídica interna e internacional destinada à água e concluir o assunto. Este é um tema que está entre as 3 grandes questões cruciais que se veicula hoje, e que está diretamente ligada ao futuro da humanidade: a escassez da água potável, a perda de biodiversidade e as mudanças climáticas. Então nós falaremos sobre desse tema que tanto gera incerteza com relação às gerações presentes e também às gerações vindouras. É importante lembrar que aproximadamente 2,5% de água que está presente no planeta Terra, de água doce presente no planeta Terra, é justamente de água potável. Desse valor, uma quantidade ainda menor de água é aquela que está em local de fácil acesso para as pessoas, para o homem poder fazer a sua captação. Então, é uma quantidade ainda pequena comparada a toda a água existente no planeta Terra. E a água, ela atende a múltiplos usos. Nós temos grandes setores, todos os setores da sociedade que captam água, que precisam utilizar-se de água. O setor da irrigação, a agricultura, dessedentação animal, a indústria, o lazer, a produção de energia elétrica, o abastecimento urbano, abastecimento doméstico. Então, são setores que utilizam de água em grande monta e utiliza de maneira significativa esse líquido. A irrigação e a indústria são os 2 setores que utilizam-se de água numa quantidade bastante expressiva. O Brasil, por exemplo, é um dos 10 principais, maiores países exportadores de água virtual. A água virtual é aquela quantidade de água utilizada no momento de produção do bem de consumo, no momento de fabricação daquele produto. Então, para vocês terem uma ideia, a quantidade de água que é utilizada na fabricação de uma bolsa, na fabricação de um celular, portanto, é a pegada hídrica daquele bem de consumo. Então, são grandes setores que utilizam-se de água e que essa utilização às vezes é de maneira descomedida, É uma utilização que não é muito racional, uma utilização que às vezes é uma utilização sem eficiência, e esses são um dos fatores que podem gerar a crise da água potável, junto a outros fatores que iremos comentar também. A má distribuição geográfica da água, a água ela não está distribuída de maneira uniforme no planeta Terra, isso também pode gerar um agravamento para a escassez de água. O Brasil, por exemplo, um dos países considerados ricos em água potável, nós temos em média 13% de toda a água doce do mundo. Nós também vivenciamos essa situação de má distribuição geográfica da água. Algumas regiões que são regiões bastante abundantes em água e outras regiões que padecem, pela falta do líquido. Então, portanto, esse fator de má distribuição geográfica, a gente pode também citar a precariedade ou a ausência de saneamento básico, um outro fator que assevera a crise da água potável. E de acordo com o Sistema de Informação sobre Saneamento Básico, o Brasil ele só trata, ou melhor, ele trata menos de 50% de toda a água servida, de todo o esgoto produzido no Brasil antes de ser lançado no corpo hídrico, antes de ser lançado nos nossos rios e lagos. Então nós estamos aí diante de situações de contaminação da água, de poluição da água, e a depender da quantidade
de poluentes lançados e também da condição de assimilação dessa carga orgânica, os corpos hídricos brasileiros, eles são enquadrados em classes. Nós temos a classe especial e a classe 4, que é aquela classe de água absolutamente contaminada, que não serve para atender ao consumo direto das pessoas e também a dessedentação animal. Então, a ANA, ela publicou na conjuntura de 2017 que em torno de 4,5% dos rios brasileiros estão enquadrados na classe 4. Recentemente, a ANA também publicou em um outro documento, no Manual de Uso Consultivo da Água de 2019 agora, que o uso da água no Brasil vai aumentar 24% até 2030. Então isso impacta bastante a qualidade, melhor dizendo, da água, né? A qualidade dos corpos hídricos existentes. Com relação à quantidade de água, é importante, vale a pena lembrar que a água que nós temos hoje no planeta Terra é a mesma água de tempos de outrora, né? A quantidade de água no planeta Terra realmente é a mesma por conta do ciclo hidrológico. Mas se a quantidade de água é a mesma, a qualidade não é a mesma. Né? Então, nós podemos, portanto, fazer esse comentário com relação ao estado da arte da água no Brasil de maneira específica e depois passar por um próximo momento da fala, que é a proteção jurídica da água, o direito, como que o direito vê essa proteção. E com relação à qualidade da água, realmente o direito brasileiro e o direito também internacional se preocupa com a qualidade da água potável e se preocupa com o acesso de água para as pessoas. A professora Maria Luísa Granziera observa que o direito brasileiro tem editado importantes leis, né, que tratam da proteção dos recursos hídricos. A gente pode citar aqui a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981. É um documento que traz como instrumento de efetivação dessa política a avaliação de impacto ambiental, o Sistema Nacional de Informação. Em 2007, nós temos a Lei de Saneamento Básico. Já em 2010, foi editada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem como instrumento importantes o Sistema de Logística Reversa. Outro instrumento é o incentivo fiscal e financeiro. Um outro instrumento é a coleta seletiva. Então são documentos importantes, documentos infraconstitucionais importantes para a proteção da água potável. E de maneira mais específica, em 1997, nós tivemos a edição da Política Nacional de Recursos Hídricos, que traz como instrumentos, entre outros, o enquadramento dos corpos de água, a outorga do uso da água e também a cobrança pelo uso da água. Então, todas essas leis dizem respeito à proteção da qualidade de água, ao acesso da água pelas pessoas. A nossa Constituição Federal, embora tenha o artigo 225, que prevê que todos têm direito ao acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo, né, devendo o poder público e a coletividade protegê-lo, nós não temos um dispositivo que garanta o acesso à água potável. Não temos de maneira expressa, né, que o acesso à água potável é um direito fundamental de todos. Contudo, mesmo que haja essa omissão, a gente ainda considera, né, por toda a importância que a água tem para a saúde humana, para a vida da sociedade, nós consideramos a água potável um direito fundamental, pela historicidade dos direitos fundamentais, pelas situações de carência que devem ser apresentadas para que possam ser partejados novos direitos fundamentais.
Inclusive eu, Deise Marcelino e o professor Zumar Fachin escrevemos um livro que é intitulado Direito de Acesso à Água Potável, né, a água potável como um direito de sexta dimensão. Depois, se vocês quiserem ter acesso, é só entrar em contato conosco. Então tem toda uma teia normativa nacional e internacional também, que protege esse bem elementar. Né? O direito internacional público traz lá documentos importantes, como por exemplo o quadro da água da União Europeia, que foi publicado em 2000, a declaração, a resolução, melhor dizendo, da ONU, que foi publicado em 2010, que concebe a água potável como um direito fundamental e conclama aos países, aos estados que façam a proteção desse elemento, né, para que todas as pessoas possam ter acesso a esse elemento. Um outro documento também que vale a pena de falar aqui é a resolução da Assembleia Geral da ONU, que conclama que a água é um direito essencial ao desfrute da vida. Então são documentos bilaterais, são documentos multilaterais, documentos de hard law, documentos de soft law, que fazem uma abordagem de proteção a esse elemento. Vale a pena ainda mencionar nesse contexto o Tratado da Bacia do Prata de 1969, o Tratado de Cooperação Amazônica de 1978, o Acordo do SAG, do Sistema Aquífero Guarani, que foi assinado pelo Brasil com os outros países, Paraguai, Uruguai e Argentina, com relação ao aquífero Guarani. Foi assinado em 2010, mas só foi ratificado agora, recentemente, no final de 2017. Então, todos documentos importantes que trazem o acesso à água potável como um direito fundamental. Por exemplo, a Constituição da Bolívia e do Equador traz de maneira expressa, né, esse direito, né? A Constituição da Bolívia de 2008 e a Constituição do Equador de 2009. Então há um arcabouço jurídico protetivo para a água potável, protetivo para esse elemento tão importante para a vida. Mas aí eu já gostaria de concluir o nosso raciocínio para dizer que se há uma situação de crise hídrica, se há um arcabouço jurídico protetivo, é importante ir além do direito, é importante que haja o engajamento das pessoas, é importante que haja engajamento do poder público, né, dos poderes do Estado, né, o poder legislativo no sentido de não criar leis contrárias a esse direito, o poder executivo para oferecer políticas públicas levando em consideração esse direito, o poder judiciário no momento da decisão de casos, né, também levar em consideração o acesso à água potável como um direito fundamental. E também o engajamento da coletividade, o engajamento das pessoas, né? Nós temos esse compromisso, a participação das pessoas é importante. E uma ferramenta muito importante também é a educação ambiental. Educação ambiental formal e informal, educação ambiental continuada, planejada, permanente, né, que é uma ferramenta importante para que se tome consciência da realidade circundante, porque a água ela é um elemento essencial, um elemento importante para a dignidade da pessoa humana, é um elemento necessário para a vida no planeta e para a vida do planeta. Então, de maneira bastante objetiva, esse foi o nosso assunto. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi feito pelo IDCC, o Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, em especial pelo professor Dr. Zumar Fachin, pela oportunidade, e estamos à disposição. Até a próxima. Obrigada.